do povo moratense na Prefeitura de Francisco Morato. Este segundo encontro ele é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e também, é claro, pelo Conselho de Política Cultural de Francisco Morato. E aqui nós temos alguns conselheiros. Quem são? Pode ficar de pé os conselheiros, por favor? A Silvia é conselheira, o Cosme, o Juliano, que está nosso presidente do Conselho, o Serginho também se faz presente, que são os representantes do Conselho Municipal de Política Cultural de Francisco Morato. E, é claro, para dar início a este segundo encontro com a destinação dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc, eu gostaria de transmitir a fala neste momento a nossa secretária adjunta de Cultura e Turismo, a Tuti Lázaro. Tuti, por favor, está contigo a palavra. Oi, oi. Boa noite. Uau, tá bom áudio. Prazer ter vocês aqui de novo, né? Como o Vicente disse, alguns rostinhos novos, muito bom. A gente fica muito feliz que vocês voltaram, que vocês estão aí empenhados nessa batalha, nesse trabalho, que a gente sabe que é um trabalho árduo, mas que a gente tem que construir com muitas mãos, né? E é através das suas mãos que a gente está construindo esse trabalho. Em nome da Secretaria de Cultura e Turismo, gostaria de agradecer. Hoje, nós vamos dar continuidade àquele trabalho que nós iniciamos na semana passada. Para quem não estava presente, a gente tem esse vídeo gravado, que a gente pode disponibilizar, mas vocês encontram no YouTube, tá? No canal da Prefeitura de Francisco Morato. Lá ele está bem explicativo, mas hoje a gente vai dar uma atualizada para quem chegou. A lei... a PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, ela é uma continuidade aí da Lei Aldir Blanc I, e veio, né, na sequência, a Lei Paulo Gustavo, que muitos daqui já ouviram falar. Diferente das duas anteriores, ela não é uma lei emergencial. Ela vem com o propósito de ser um fomento contínuo para os próximos 5 anos. Então, ela é nacional. Todas as cidades, os estados recebem esse fomento para que a gente fomente a cultura no nosso país, né? Essa é a primeira vez na história que isso acontece no Departamento de Cultura, que a gente tem uma verba destinada para as políticas culturais. A primeira vez foi pela LAB1, depois a Paulo Gustavo e agora a PNAB, que é uma lei de fomento contínuo, é a primeira vez na história. Então, a gente trabalha com muita responsabilidade com esses recursos. Ela vem trazendo em suas diretrizes que ela tem que ser construída a partir da sociedade civil, em conjunto com o poder público, né? A partir do olhar de vocês do território. Ela traz também em suas nuances que ela tem que ser descentralizada, então a gente vai ter que trabalhar essa política de levar essa cultura para os bairros mais afastados, trabalhar sempre a questão da acessibilidade. Nós falamos bastante aqui na semana passada, não pensamos mais em política pública cultural sem pensar em acessibilidade, né? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de complementar esse resumo? Nós vamos passar aqui a explanar a noite de hoje. Ao final, a gente vai abrir os microfones também para que vocês façam as suas perguntas, tá? Em nome do Juliano, presidente, queria agradecer também aos conselheiros a presença de vocês, tá? Que estão sendo muito importante nessa construção. Bom, então, já fiz um apanhado. E por que a gente está aqui hoje, né? Nós falamos muito disso na semana passada, do PAR. Então, o PAR ele é um plano anual de aplicação de recursos, ou seja, para que a gente elabore as diretrizes dos recursos da PNAB, a gente precisa trabalhar esse plano. A partir desse encontro e da noite de hoje, nós vamos submeter ao MINC todo o trabalho que a gente desenvolveu aqui junto, pela noite passada, na segunda-feira passada, nessa noite, e também a consulta pública que vocês responderam, e a gente manda um relatório, e assim a gente diz aonde nós vamos alocar esses recursos, tá? Baseado no que o relatório, o formulário que vocês preencheram nos apresentou, nós entendemos que nós temos, dentre várias linhas que a lei traz, de trabalhar com essas, que foram as que mais tiveram ascensão na pesquisa. Fomento, que é a fomento e produção dos trabalhos artísticos, concessão de prêmios, instalação e manutenção de cursos e formação, oficinas,
e construção, formação, manutenção e ampliação de espaços públicos. Esse valor nós já apresentamos para vocês semana passada, né? Nós temos aí as linhas, as diretrizes, demais projetos, Cultura Viva, o custo operacional. Lembrando que o Cultura Viva é um recorte que já veio, né, definido da lei, então é 25% da verba é destinado à Cultura Viva e 5% para o custo operacional, onde a secretaria vai contratar os pareceristas e todo o processo que a gente entender importante e necessário para a aplicação desse recurso da maneira mais efetiva. Aí vamos retomar um pouquinho da nossa pesquisa. Semana passada a gente apresentou para vocês, mas hoje a gente traz ela com novos resultados. Nós fizemos aquele trabalho de divulgação, de fomento, funcionou. Nós tivemos 69 respostas, quase dobrou, exatamente. Então, foi bem efetivo. Agradeço a ajuda de vocês, inclusive, nessa empreitada. E aí nós temos que 52% não possui CNPJ no território, enquanto 47% possui. E da maioria dessas pessoas que possuem, elas são MEI. Então, a gente já tem esse registro. Isso mostra o quê? Entendemos que a gente tem aí pessoas físicas ainda trabalhando, né? Devagarzinho a gente vem atuando para que as pessoas tirem suas MEIs, se profissionalizem, mas ainda temos essa realidade. Então, isso é um recorte que a gente precisava prestar atenção quando fosse montar o nosso plano. O tempo de atividade, né, manteve aí uma margem de 69%, ou seja, a maioria tem mais de 8 anos, então são profissionais que estão aí na jornada há muito tempo no território. E aí a gente vem pelas áreas de atuação. Tivemos aí algumas mudanças. O artesanato, em primeiro lugar, com 34%. Arte educador, 31%, que estava em primeiro na semana passada, né? Na sequência, o produtor cultural. E, em quarto lugar, a música. Daí em diante, vocês podem ver que a gente continua com os resultados. O audiovisual, como a gente já tinha dito na semana passada, ele sobe e se mantém, né? Também teve esse destaque, que com certeza foi com o trabalho da Paulo Gustavo no território que possibilitou a gente perceber esses agentes. E aí, as categorias de fomento, deu uma cortadinha ali, que vocês priorizaram. Então, em primeiro lugar, foi o fomento e produção de trabalhos artísticos. Em segundo lugar, os cursos, as oficinas. Em terceiro, as ações voltadas para o Plano Municipal de Cultura. Lembrando que semana passada a gente comentou, nosso plano está em construção. Então, neste momento, a gente ainda não vai aderir a isso, mas provavelmente próximo ano, se isso for votado, a gente vai ter essa margem para trabalhar também. E a concessão de prêmios ficando em quarto lugar. A partir daí, nós tivemos um encontro na semana com o grupo de trabalho, tá, que é composto também pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Quem faz parte desse grupo de trabalho não pode se inscrever nos editais, é muito importante dizer isso, né, porque senão ele teria essa prerrogativa de ter uma informação privilegiada em relação aos demais. Então, eles participam, mas não podem se inscrever nos editais. E, baseado nos números que nós temos, temos aí uma linha de fomento geral para a pessoa física e uma para a pessoa jurídica. Tá? 20 vagas para a pessoa jurídica, no valor de R$20 mil. E 7 vagas para a pessoa física, no valor de R$10 mil por projeto. O que contempla esse projeto? Todas essas modalidades que vocês estão vendo aí, entre outras, né? Então, a gente traz aí a dança, a música, circo, performance, audiovisual, sarau, cultura digital, cultura urbana, entre outras. Ou seja, todas as modalidades culturais vão poder fazer parte dessas linhas, tá? E alocar esses recursos para o projeto. Lembrando que os editais posteriormente vão ser apresentados, e aí sim a gente vai trazer as diretrizes, né? O que você tem que fazer, quais são as contrapartidas, e toda aquela parte mais burocrática, que a gente não é nenhuma palavra muito amigável para os nossos ouvidos, mas é uma burocracia no sentido de trazer essa isonomia para o processo, tá? Mas a PNAB, desculpa, ela traz que a gente tem que, sim, facilitar esse acesso. Então,
tudo que for prerrogativa da lei, nós não podemos fugir, claro. Mas tudo aquilo em que a gente pode facilitar a acessibilidade, nós fazemos já desde os nossos primeiros editais, e a gente vai manter isso como diretriz. E aí, a próxima linha é o fomento ao artesanato. O artesanato ele tem um fomento específico e ele não entra nas outras linhas, naquelas outras linhas. Ou seja, na verdade, isso vai estar alinhado nos editais. Mas foi criado um específico devido à demanda e à quantidade de profissionais que surgem e aparecem aí no território. Então, são 25 vagas, o valor para o projeto, R$10.000. Tá? Esse projeto ele vai ser alocado tanto para capacitação, oficinas e aprimoramento, como também manutenção, reforma de espaços para profissionais que comprovem já a atividade no território. Então, também virá especificado, como a lei traz, no mínimo são 2 anos, então vai ter que ter as comprovações e todas as contrapartidas. A oficina de capacitação, que também aparece lá, nós teremos 10 vagas no valor de R$5.000 para as oficinas. Então, a oficina também vai ser bem aberta, tá? Abrange todas as modalidades culturais, audiovisual, jogos. A gente entende, na Paulo Gustavo, nós tivemos bastante oficinas de capacitação e foram importantíssimas. Muitos profissionais acabaram sendo contemplados por participar dessas oficinas, né? E nós tivemos profissionais que fizeram oficinas de audiovisual e aí puderam participar também do edital no audiovisual, além de saber escrever seu projeto. Então, foi muito interessante. Foi uma demanda que vocês pediram e a gente vai abrir essa linha para os profissionais também escreverem seus projetos. E aí, por último, fomento direto, obras, reformas e aquisição de bens no valor de R$50.000. Destinação de recursos para a melhoria de instalações da cidade, culturais, incluindo execução de obras, reformas, aquisição de bens para o funcionamento, ampliação das atividades, com o objetivo de revitalizar os espaços culturais, garantindo a infraestrutura adequada para o desenvolvimento e a promoção das manifestações artísticos locais. Ocorre que, na semana passada, nós também falamos sobre a possibilidade de ter uma melhoria naquele espaço, no Boulevard, né, ali no Juvenal Hartmann, onde já ocorrem atividades de maneira espontânea. Né? Então, nós teremos... Todo fim de semana tem atividades. Né? Tivemos do artesanato, teremos um músico que vai se apresentar nesse fim de semana também, e sempre aquele espaço, o SESC, né, o Circuito SESC costumava vir muito para lá também, e a Batalha da Estação, enfim, diversas manifestações artísticas ocorrem aqui naquele espaço, por conta, inclusive, da acessibilidade, né, tá de frente para a estação. Então, pensando nessa demanda, a gente trouxe também essa linha. É claro que ainda vai haver um estudo para ver da possibilidade e como é que a gente pode fazer isso naquele espaço para tornar ele realmente um espaço mais cultural. Né, com mais conforto, com mais segurança, que sentido que a gente pode trabalhar isso. Aí nós temos a linha da cultura viva, como nós tínhamos falado para vocês, que já vem aquele recorte, R$293.000, para a Política Nacional Cultura Viva, que são os pontos de cultura. Né? Para quem não estava presente, pontos de cultura. O que são os pontos de cultura? São entidades jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Então, essas instituições que já atuam no território há mais de 2 anos, que têm CNPJ, não têm fim lucrativo, pode ser considerado um ponto de cultura. Tá? E aí nós temos também os pontos de cultura, que são grupos e coletivos sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades. Ou seja, são também grupos e coletivos que já atuam há mais de 2 anos, fazendo essas atividades de maneira espontânea nos territórios. Tá? Então, ele vai ter que trazer assim, a sua assiduidade nesse projeto, vai ter uma série de demandas que também virão no edital. Esse edital vai ser enviado pelo MINC, não somos nós quem fazemos, todas as cidades vão ter que seguir esse padrão, porque, a partir da inscrição nesse edital, o espaço sendo contemplado,
ele vai receber o selo de ponto de cultura. E, para isso, quem vai fazer isso vai ser o governo do Estado. Então, vamos ser nós. Então, o que nós faremos? A gente vai lançar o edital, vai ser a partir dos nossos pareceristas que vão verificar, e aí vai ter todo o requisito, como é que funciona isso, se vai em loco ou não, enfim. E, a partir daí, ele sendo contemplado, ele automaticamente vai receber o selo de ponto de cultura. É importante a gente pontuar o que é cada um, para que vocês possam ir pensando ou passar para quem vocês conhecem, para que eles se identifiquem. Quem é ponto de cultura, já ir pensando nessa linha. A lei traz que o termo de compromisso cultural, porque o ponto de cultura ele tem duas vertentes. Nesse caso, tá, da PNAB, ele vem, uma parte pode ser para o termo de compromisso e a outra parte para a premiação. O termo de compromisso ele só é válido para quem é CNPJ, esses espaços constituídos que não têm fins lucrativos. O que seria esse termo de compromisso? É um subsídio mensal por um determinado tempo para que as pessoas continuem com suas atividades funcionando. Ou seja, elas vão receber um benefício para continuar custeando esse espaço, que nós sabemos que ele existe e não é baixo o custo disso, e elas vão continuar, são lugares que já acontecem atividades culturais gratuitas para a população daquele bairro, daquela comunidade, e eles vão poder fomentar o seu espaço e manter aberto e manter essas atividades gratuitas. Já a premiação, que é onde contempla a pessoa física, são esses grupos que já fazem essas atividades de maneira espontânea, já fomentam no território há mais de 2 anos, e eles poderão concorrer à premiação. Tá? Não recebemos ainda esses editais para a gente conseguir explicar um pouco melhor para vocês, mas assim que tiver, nós faremos mais encontros para isso. Para a divisão da cultura viva, neste momento, nós não conseguimos trazer nada hoje para esse encontro. A gente se reuniu, né, um grupo de trabalho, inclusive a Pamela está aqui, que estava conosco. Nós temos muitas dúvidas. Inclusive, algumas pessoas, não sei se quem está aqui tem um cadastro conosco, as pessoas que tinham cadastro conosco de espaço cultural, nós enviamos um e-mail pedindo para elas atualizarem o cadastro. Porque o que nós identificamos que do nosso cadastro está muito antigo, então a gente teve que ficar buscando, vendo se o espaço ainda está aberto, não está, se tem CNPJ, não tem. Então, nós trouxemos aqui um QR Code para que vocês preencham. Quem estiver aqui que tem esse espaço já, ou se identifica como ponto de cultura, vai preencher esse formulário. Se não, a gente pede também para que vocês nos ajudem depois a multiplicar essa informação, porque a gente precisa desses dados atualizados para que a gente consiga pensar nessa divisão. Quantos pontos de cultura nós temos na cidade de verdade, oficialmente, que mantém ativo, e quantos espaços culturais nós temos também nessa condição? Né? Na nossa pesquisa, às vezes, a gente ia identificar que não estava mais ativo, o CNPJ, que nós conseguimos concluir dos nossos cadastros 6 espaços, com CNPJ ativo, funcionando. Ou seja, a gente já entende que tem 6 espaços que temos que ter essa linha, né? Tudo leva a crer que o TCC ele vai ser atendido. Temos esses espaços. Se a gente identifica que não temos muito mais espaços, o que acontece? A gente vai realocar o restante para premiação, para não correr o risco desse recurso não se escoar, voltar, nossa, fizemos errado, pensamos que tinha 10 espaços, só tem 6, agora volta. Então, a partir dessa pesquisa, a gente consegue ter um olhar melhor. Então, a gente vai precisar ainda desse tempinho. A gente tem até o dia 31 para submeter o PAR. E aí ele vai ser aprovado, né? E aí a gente vai voltar a se falar para ver os próximos passos. Mas, para o Cultura Viva hoje, a gente ainda não trouxe essa divisão dos 293 mil. Esse é o QR Code. Se vocês puderem compartilhar, quem tiver espaço já poder responder. E aí a gente vai estudar com mais calma essa questão da premiação e do TCC. Bom, por enquanto é isso. Gostaria de fazer uma contribuição na sua fala. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. O que nós temos que perceber hoje com a PNAB? No primeiro ano da LAB 1, nós tivemos a Lei Aldir Blanc 1. Então, o fomento era específico para modalidades artísticas culturais.
Então, nós tínhamos um valor extremamente expressivo, na ordem de R$ 1.200.000, arredondando, né? Que aí nós aplicamos esse recurso no território. E nós, naquele momento, nós conseguimos ter linhas de incentivo com valores extremamente expressivos para que a gente pudesse potencializar o território e aquele profissional. Do audiovisual, que foi um outro instrumento de fomento, na hora de 1.100.000 e alguma coisa, nós fomentamos só a cadeia do audiovisual. Então, nós tínhamos um primeiro recurso para demais modalidades artísticas e, no segundo, só para o audiovisual, com um valor extremamente expressivo, que nós também conseguimos lançar o edital com linhas de incentivo extremamente expressiva. Este valor, quando a gente traz, que a gente apresenta o recurso na ordem de 1.178.000, ele engloba agora tanto as modalidades artísticas quanto o audiovisual. Então, este valor ele é aplicado para que a gente possa atender todos os segmentos. Então, nós temos linhas de incentivos lá, que a própria referência da consulta pública traz isso para nós. A própria vivência que nós temos por meio dos editais anteriores que foram publicados, a gente percebe que esses valores agora eles não são tão expressivos quanto a LAB 1, quanto a Paulo Gustavo, que foi específico para o audiovisual. E por isso que nós temos essa responsabilidade para que essa aplicação desses recursos ele consiga de maneira ser distribuída com equidade, da melhor forma possível, para que a gente possa contemplar toda a cadeia produtiva de cultura aqui em Francisco Morato. Então, só essa contribuição, que muitas das vezes a gente acha que esse recorte ele é específico para uma modalidade, não. É praticamente o valor de um fomento que nós tivemos no primeiro ano ali, que foi a LAB 1, a primeira, só que agora é o mesmo valor que tem que absorver esses dois segmentos. Por isso que a gente não consegue visualizar linhas de incentivo tão expressivas quanto esses dois instrumentos públicos, né? Perfeito. E uma coisa também que é interessante é que ocorre que esses projetos, eles envolvem diversos profissionais, né? Então, a partir do momento que você percebe que vai chegar um fomento de um projeto, não é só o proponente quem está recebendo, muito pelo contrário. Ele fomenta uma cadeia ali, né, a partir das suas contratações, dos seus prestadores de serviços, das medidas de acessibilidade. Então, acaba que esse recurso realmente ele vai se espalhando para a cadeia produtiva mesmo da cidade, né? Nós tínhamos até isso num edital que nós estipulamos uma porcentagem nos anteriores de pessoas que tinham que ser da cidade, do audiovisual. 50% das pessoas que estavam trabalhando na produção deveriam ser de Francisco Morato, para que esse dinheiro ficasse aqui mesmo. Então, você vai procurar contratar um técnico, alguém para filmagem, edição da cidade. E, no caso dos outros fomentos, a gente entende que isso acaba acontecendo também, né? Eu recebi o incentivo, mas eu vou contratar minhas colegas e a gente vai estar assim, se ajudando. Então, eu acho que é isso. Agora eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Vou ressaltar aqui que as linhas dos editais, né, é algo para mais adiante, assim que o MINC liberar, nós já vamos começar a preparar e teremos novos encontros para discutir isso, porque a gente sabe que os editais eles são muito importantes, né, para que vocês consigam se inscrever, contemplar tudo que é pedido lá para que consiga acessar esses recursos. Obrigada pela atenção. E agora nós disponibilizaremos o microfone para as perguntas, dúvidas, contribuições, sugestões, mágoas, críticas, desabafos. Fique à vontade, gente. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Patrícia, vamos lá. Por favor. Fale no microfone porque a gente consegue captar o áudio, tá bom? Boa noite a todos. A gente estamos representando a Associação Amigo dos Bairros, da Vila Capa, Jardim São Severino e São José. E aqui, ó, todas aqui em grupo. A gente tem a biblioteca comunitária, tem outros projetos que estão acontecendo desde 2019 no espaço. A gente já foi contemplado com a Lei Aldir Blanc na primeira vez.
a gente começou a fomentar vários trabalhos dentro do espaço e hoje, infelizmente, a gente está custeando esse trabalho. Eu queria saber, porque assim, nós estamos em grupo e vamos tentar aí pleitear esse valor com relação ao fomento de cultura para o espaço que a gente hoje abriga trabalho com crianças, com idosos, vários tipos de trabalho dentro do espaço. E aí eu queria saber, porque a Jéssica ela entra como pessoa física, né? No caso, se isso tem algum problema, porque ela é presidente da associação. Se tem algum problema com relação ao valor, se pode ser pleiteado por pessoa física e jurídica. Seu nome, desculpa? Patrícia. Obrigada pela participação, pela pergunta. Vamos ver se eu consegui entender. Então, seria, no caso, para ela, qual que seria a melhor maneira de ela entrar? Seria interessante ou não? Porque a associação ela está em nome de alguém, é isso, um CNPJ, e a gente entende, como ela não tem fins lucrativos, que ela já faz parte de um ponto de cultura. Esse é um ponto, certo? O outro seria, para vocês acessarem o fomento de atividades, se poderia ser como o CPF. Com o CNPJ. Certo. Certo. Então, em relação a essas especificidades, o edital quem vai trazer? Neste momento, a gente ainda não fez esse estudo, a gente já está discutindo, tá? Porque isso tudo depende muito das linhas de fomento. Como dessa vez o recorte foi menor, a gente precisa estudar para que não haja concentração de recursos, que é mais uma coisa que a lei traz, né? A gente vai ter aí uma concorrência grande, a gente percebe que nós temos hoje um número muito maior de artistas e produtores do que o que nós teremos disponível. Então, isso a gente vai ter que fazer um estudo para ver aonde que as pessoas vão poder acessar de um para o outro, tá? Tudo indica que de um ponto de cultura para atividade cultural, como são duas linhas diferentes, a possibilidade que aconteça. Mas nas mesmas linhas, provavelmente não, porque senão você vai estar concorrendo em todas e vai estar tirando o direito dos outros de participarem. Mas assim, não vou dar certeza aqui, a gente vai trazer nos próximos encontros, já teremos essa resposta, mas nada vai ser impeditivo, inclusive, de ela participar com o CPF dela, a partir do momento que ela definir aonde que ela vai, ou qualquer outra pessoa, exatamente. Mas isso é tanto para aquela linha de pessoa física que nós temos, 7 incentivos, para pontos de cultura, daí já se enquadra naquele quesito mais específico das ações que vocês fazem como coletivo. E também se enquadraria num CPF, comprovando que essas ações acontecem de maneira contínua. Imagina, obrigada a você. Cadê o Vicente? Não, na verdade, eu ia fazer uma... Eu acredito que a Tuti atendeu, porque, para mim, não ficou claro. Vocês perguntaram assim, o que... Não é para reformular assim, porque hoje vocês têm CNPJ e vocês têm uma pessoa física. Qual que era o melhor caminho para poder acessar? Pode se colocar no centro. Desculpa, porque aí a gente consegue. Eu acho que a questão foi diferente. Vamos lá, Patrícia, vamos ver se eu consigo colocar as coisas. A associação tem um CNPJ e a associação quer entrar com o seu CNPJ. Porém, existe uma pessoa que responde como presidente dessa associação que também quer colocar o seu projeto particular como CPF. É isso, né, Patrícia? É isso, né? E aí a dúvida da Patrícia é se, no caso, o fato da pessoa que é presidente da associação colocar o seu projeto particular, tentar como pessoa física, atrapalharia ou interferiria nas possibilidades da associação como pessoa jurídica. Então, deixa lá em cima. Bom, aí tem a Jéssica que quer fazer contribuição. Eu entendo assim, que a associação ela pode entrar enquanto CNPJ, a pessoa física
pode entrar também, desde que o projeto seja do histórico de realização da pessoa física, não a pessoa física utilizando o histórico de realização da associação, porque uma coisa não anula a outra. Então, eu represento essa associação, assino, mas eu, enquanto profissional do segmento, eu apresento o meu projeto enquanto pessoa física, utilizando o meu histórico de realização, que não se soma o histórico de realização da instituição. E aí também no meu projeto vem as contrapartidas. Quanto isso, não há objeção na lei. Boa noite a todos, gente. Bom, é importante a gente destacar, assim como no ano anterior, que a gente teve a contemplação da Aldir Blanc, na Aldir Blanc a gente escreveu 2 projetos, né? Não somente a biblioteca comunitária, mas também o projeto da arte-terapia, que é um projeto que acontece em contrapartida. E, na época, assim como o coletivo de todos, né? E sim, eu sou a presidente da associação, e estou junto com a equipe, a gente resolveu, na época, fazer em ata qual seria a melhor ideia de projeto. E esse projeto foi construído em contrapartida. Então, agora, a melhor sugestão é, em reunião, conforme a gente já colocou no grupo dos membros da associação, a gente sentar, alinhar quais são os próximos passos do projeto, qual é a linha que melhor beneficia o projeto. E aí a gente não mantém nenhuma objeção. Se existir alguma restrição em inscrição quanto pessoa física ou jurídica, a gente pode sim seguir dessa forma, porque é o mais adequado, a gente beneficiar e atender o máximo de pessoas que a gente puder por meio dos projetos, né? E aí um destaque também, o projeto da Lei Paulo Gustavo, ele foi optado em pessoa física, porque na época a gente não verificou uma viabilidade de fazer isso via associação. E aí as pessoas abriram e falaram, quem quiser escrever o projeto, então, seguimos como pessoa física, também registrado em ata, que é as atas das reuniões que a gente realiza de forma mensal. Então, o projeto mais consensual é que a gente faça, sim, de acordo. Então, hoje o projeto da arte-terapia também acontece no espaço da associação, de forma ativa, assim como outros processos. E aí a pergunta é super pertinente, porque eu sou responsável jurídica do CNPJ. Então, toda conta que for abrir depende não somente da comissão, mas também de mim. Então, de fato, é melhor acordo e consenso. Qual a linha que melhor atende? Porque a Tuti falando, né, fica claro que para a associação não cabe somente, por exemplo, cabe ao Cultura Viva, a gente tem também os de reforma de espaço. Então, em conjunto, a gente pensar o que melhor atende à sociedade, que é o objetivo final, né? Obrigada, Vicente. Ok. Contribuição registrada. Denis? Gente, boa noite. Quem não conhece, prazer, Denis. Bom, minha dúvida é a seguinte, o edital em si, ele vai ser uma premiação, ou seja, eu vou desenvolver vou fazer um curta-metragem, um exemplo, e aí eu vou ser premiado pelo curta, vou, né, colocar ele lá, ou eu vou receber a verba para eu produzir um curta ou algo do audiovisual, um documentário? Essa é a dúvida. Obrigada pela pergunta, pela participação de vocês de novo. Vai ser para produção. A linha de premiação que a gente traz vai ser para os pontos de cultura. Agora, na linha de fomento, é produção e contrapartida. Então, vai ser para produzir. Legal, obrigado. Nada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Opa, qual que é o seu nome? Diogo, vai lá. Boa noite, gente. Tudo bem? Sou o Diogo, joia. Uma pergunta referente ao ponto cultural, né? É necessário, para ter o cadastro do ponto cultural, você fazer aquele cadastro no Rede Cultura Viva antes de participar ou não? Não, neste momento não está sendo uma exigência da lei, tá? Tanto que um processo que eles estão fazendo para conseguir encontrar esses pontos é através da lei dos municípios. Então, a partir do momento que vocês participarem do edital, forem contemplados, vocês vão receber o selo e farão parte do ponto de cultura. Mas não é necessário, neste momento,
é bem provável que eles estão preparando isso para os próximos anos, mas neste momento não é obrigatório já ter o selo. Legal, obrigado. Nada, imagina. Tem tanta gente com cara de interrogação e ninguém quer perguntar. Ninguém mais quer fazer Teremos pergunta? curso de capacitação, formação novamente, muito em breve. E isso acho que é mais importante nesse momento, né? Estarmos preparados para acessar, porque vocês já têm o talento, já são trabalhadores natos, mas muitas vezes é isso, falta experiência na gente de escrever um projeto, né? Não é nada simples, a gente sabe disso, mas depois que vocês pegarem o jeitinho, ninguém segura mais vocês. É isso aí. A Leninha tem uma pergunta também. Boa noite a todos. A minha dúvida é, as meninas também têm também, que assim, quando chegar o valor, ele vai vir de uma forma que vai ser fracionada para estar vindo tipo de 2 em 2 meses, ou ele vai vir de uma vez, tipo a Paulo Gustavo, para que seja utilizado de uma vez só no segmento das artesãs, e tem de ponto cultural também. Vai vir um valor e vai ser fracionado para estar usando, sabe, assim, de mês a mês, de pingo a pingo. E isso seria até um fomento mesmo, que vai estar dando o apoio, né, para estar dando a sequência, ou ele vem de uma vez e aí quem recebeu vai estar administrando para dar continuidade. O recurso ele já está disponível numa conta para a administração, uma vez que o PAR vai ser aprovado, que é esse encontro que nós estamos realizando, e essas linhas de incentivo. Tudo vai depender do projeto que os editais vão trazer as linhas. Projetos de longa duração, por exemplo, de 6 meses, o valor de incentivo R$10.000 vão ser 4 parcelas de R$2.500. Até mesmo para que a gente possa garantir o cumprimento do objeto naquilo que o proponente passou, e aí a própria secretaria vai organizar aquilo para que seja fracionado o pagamento, porque nós temos valores extremamente expressivos, né? Então, é exatamente isso. Os valores serão fracionados de acordo com as linhas do editais, dividindo para que ele possa ter uma produção cultural em funcionamento, né? Não tem muito sentido ter uma linha de incentivo de R$10.000, serão 10 parcelas de R$1.000. Nós teremos a leitura dessas linhas, realmente criando condições para que isso seja executado, né? Até mesmo um mecanismo de garantir que seja feito. E é bom lembrar, embora vocês terão os cursos, para que a gente que vai concorrer já pense em abrir suas contas no Banco do Brasil. Mas eu já tenho, então eu posso utilizar a conta poupança, mas é uma conta específica para a movimentação do recurso. Isso nós trouxemos no nosso primeiro encontro. Nós temos mais uma pergunta. Espera aí. Qual que é o seu nome? Rafael, vai lá. Boa noite. Uma pergunta, por gentileza. Qual a duração desse projeto? Qual o prazo, um exemplo? Eu sou artista visual. Eu gostaria de saber o seguinte: esse valor vai ser entre material que eu vou precisar para dar minhas aulas, caso eu venha conseguir, claro, e qual a duração desse projeto? Vai ser 10 meses, 8 meses, 5 meses? Vai ser uma única oficina? Estou curioso com questão a isso, tá? Tá. Obrigada pela presença. Vai depender da linha, tá? No caso, você já trouxe aí a linha de oficina, né? Então, a gente já pode trabalhar com ela. A linha da oficina, ela vai te trazer um valor e ela vai te trazer as diretrizes como você vai executar essa oficina. E ela vai exigir um mínimo de horas. Você vai distribuir da maneira que você achar adequada, inclusive podendo oferecer várias oficinas em vários bairros. Um exemplo, até cumprir essa carga horária de horas, né? Para os projetos, a lei traz que a gente tem que finalizá-los até dezembro, a nossa prestação de contas, né? Neste momento, por exemplo, nós temos o TCC, né, que é o caso dos pontos. Eles vão ficar para o próximo ano. A gente também está tentando entender até que mês a gente vai poder avançar com esse pagamento ou não, porque eles estipulam um prazo para a gente até dezembro,
para cumprir esse pagamento, mas como que a gente faz em relação ao ano seguinte? Mas suponhamos que o seu projeto ele se finalize, né, neste ano, que é o que eu acredito que vai acontecer com a maioria das pessoas que fazem um projeto. Você vai ter lá no seu cronograma, vou apresentá-lo, ou vou fazer minha exposição, que seja, até você cumprir o seu projeto, você vai ter recebido. Você já recebe isso com antecedência para que você finalize o seu projeto. Se for uma linha específica que vai ter que avançar para o próximo ano, aí sim, a gente entende que vai ter essa divisão de valores, porque você vai realizando ela no decorrer. O que a gente tem de experiência de projetos, apresentações, por exemplo, eles vão criar suas agendas, fazer provavelmente até dezembro, a gente sabe que até o final deste ano todo mundo já vai ter recebido para poder produzir. Né? Como o Fábio disse, não faz sentido, senão vocês não conseguem nem iniciar o projeto. Então, aí vai depender da linha que você vai se inscrever. Tá bom, obrigado. Tá? Imagina, obrigada a você. Novamente, são duas perguntas, na verdade. A primeira, a do banco. No caso, se eu vou escrever um projeto CNPJ, eu não tenho conta no Banco do Brasil. Eu tenho que abrir CNPJ e não CPF, correto? Correto. Tá. E, no caso, se eu faço um projeto de oficina, como pessoa física, e um projeto de documentário e tal, como pessoa jurídica, pode fazer isso? Nós vamos ter que avaliar essas questões da quantidade de projetos que cada proponente vai poder ter em seu nome em relação à questão da concentração, que é algo que a gente vai ter que estudar muito, com muito cuidado, por conta de, como eu disse, né, o recorte do recurso não ser tão expressivo neste momento. Então, a gente vai ter que avaliar isso com calma, e o edital, no momento do edital, a gente já vai trazer com certeza para vocês. Mas hoje a gente faz uma leitura, pela quantidade que nós temos ali de linhas, ela não atende o município todo. Então, se a gente não tomar um cuidado de ter essas linhas, muita gente pode acabar ficando de fora. Então, talvez num caso, assim, se esse for o caso, você teria que optar mesmo para qual linha você iria. Tá? Legal, obrigado. Imagina. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta para fazer? Alguma contribuição? Sim? Não? Sério? Pode. Diogo, né? Vai lá, Diogo. Novamente, vou perguntar referente ao ponto cultural, tá? Por exemplo, havendo o caso da contemplação, é necessário, não é, como que eu posso explicar? Atividade remunerada, por exemplo, aos finais de semana, para manter o espaço, é necessário? Existe algum impedimento, podemos dizer? Vai depender da contrapartida que você vai trazer. Se o espaço funciona e você falar, vou trabalhar com as duas linhas, porque você já tem essa atividade, é uma coisa. Mas, a partir do momento que você recebe o fomento para ser um ponto de cultura, você tem que ter a contrapartida social. Então, você vai ter que oferecer essas oficinas de maneira gratuitas. Sim. Nada impede de você ter um outro trabalho paralelo a isso, mas o ponto de cultura ele vai ter que funcionar de uma maneira social. Perfeito. Boa noite, gente. Tudo bem? Se tratando de contrapartidas, você pode citar algumas para a gente, o que entra em contrapartida, ou se tem algum local que a gente possa ver também, porque acho que todo mundo que faz um projeto tem que apresentar uma contrapartida. Mas, às vezes, tem gente que tem dúvidas, né? O que eu posso apresentar como contrapartida relacionado ao meu projeto? Tem que ser só um curso? O que entra? Se você puder citar alguns exemplos, que deve ter diversas. Sim, obrigada pela pergunta. A contrapartida, vamos dar exemplos, apresentações, sempre são gratuitas. Então, eu escrevi um projeto para fazer uma apresentação musical, vai ser gratuita essa entrada. O espetáculo de teatro vai ser gratuito. A exposição, que nem você trouxe a referência, ela tem de ser gratuita. O edital vai trazer essas diretrizes e nós também vamos trabalhar com vocês isso. Mas vai ter pontuação, por exemplo, como a ideia é descentralizar, para que as pessoas promovam isso em regiões mais afastadas. Você pode circular, você não precisa só fazer num ponto fixo. Oficinas também é um exemplo de contrapartida. Apresentação de um filme gratuitamente, de repente eu posso ter ele itinerante, vou levar para os bairros um cinema de rua,
dá para pensar em diversas, às vezes até algo, as meninas do livro, vou fazer uma biblioteca itinerante, vou levar para os bairros, para fazer um cantinho de leitura aos finais de semana, vou usar as escolas para levar atividades. Eles falam muito em fazer parceria com escolas também, que é algo que funciona, né? Sim, é uma contrapartida. Então, já é um projeto com contrapartida. É Eu uma também contrapartida. Por exemplo, vai ficar essa exposição por um mês em certo local, aberto ao público. Já entra como contrapartida. Eu também posso colocar, que depois eu posso escolher umas 3 escolas da cidade para levar essa exposição para apresentar no dia. Perfeito. Você pode promover também, vou promover numa escola a exposição e depois uma roda de bate-papo. Já são 2 contrapartidas para conversar com as crianças, como foi o processo. Dá para criar inúmeras situações. Igual vocês me explicaram na reunião em semana passada. Para eu local conseguir esse espaço, eu tenho que entrar com aquela carta, com o pedido, antes de preencher meu edital, já ter o espaço, ok, antes de mandar meu projeto, meio que isso. É assim, por exemplo, na questão do espaço público, como é a cessão do espaço, sim, você vai atrás dessa carta de cessão para verificar a disponibilidade, a data, tudo. Se for o caso de um espaço locado, você vai provavelmente apresentar o orçamento. Sim. Você não vai precisar da carta de concessão, você vai ter que apresentar o orçamento desse espaço. Aí, ok, consegui a carta de concessão para minha exposição, ok. Aí eu quero, de contrapartida, também fazer essa apresentação, essa exposição na escola, e depois fazer essa roda de bate-papo. Aí eu não preciso de uma carta de concessão. Eu já tenho que ter... não precisa. Não precisa, a não ser que você já pensou aonde você quer. Eu quero ir na escola, apresentar dentro da escola a minha exposição e já ter a roda de conversa, essa carta já vai te dar esse direito, porque a roda de conversa provavelmente vai acontecer na mesma sala. Então, o que você vai colocar no projeto... uma diária. Isso, você vai colocar no projeto que vai ter um dia que vai ter uma roda de bate-papo com os alunos para explicar o processo, enfim. Legal. Tá bom. Obrigada. Nada, imagina. Só uma contribuição, não devemos esquecer da questão da acessibilidade, né? É muito importante que todos os projetos eles devem ter a acessibilidade. E o Cosme colocou na semana passada, em se tratando de exposição, não deixar apenas os materiais expostos sem que alguém esteja presente para explicar o significado daquela exposição, enfim, se for quadros, fotos, enfim, tem que ter alguém ali que possa dar as devidas explicações para o público que vai acessar aquela exposição. Ok? Só a título de contribuição. Bacana. Quando a gente pensa em acessibilidade, é o que a gente fala, a gente está ainda engatinhando nisso, mas até mesmo uma exposição. Que maneira você vai trazer a acessibilidade nisso? Algo visual, para quem não enxerga, como que ele vai conseguir entrar em contato com a sua arte. Então, é bem importante ir pensando nessas coisas, porque o projeto, é bacana que isso venha explícito no projeto. O que eu queria comentar, que estava falando aqui, tentando contribuir, é que a contrapartida está ligada ao objetivo do seu projeto e ao resultado dele. Basicamente isso. Então, a contrapartida está contida no objetivo do seu projeto e no que você espera de resultado dele. Por que você faz uma exposição? Né? Há um objetivo. Qual que é o objetivo da exposição? Eu estou levando uma exposição, por exemplo, para a escola, para quê? Para que aquilo vai gerar uma roda de conversa, exatamente, isso vai gerar... e a contrapartida é esse objetivo. O acesso do público, a história, a obra, etc., etc., a discussão sobre o assunto. Isso é oferecido como contrapartida. E, na verdade, isso vai virar uma ação. Né? Olha, então, a gente vai realizar tal atividade com esse objetivo atrás de tal resultado. Essa é a contrapartida que se oferece. Acho que é uma forma mais simples de pensar no sistema de contrapartida. Às vezes, as pessoas pensam de contrapartidas objetivas. Eu vou fazer uma exposição, por exemplo, e vou oferecer 3 bate-papos, assim, assim, assim. Então, tá legal, é uma forma simplista, e isso é uma contrapartida. Mas, na verdade, se você pensar qual que é o objeto, qual que é o seu objetivo com relação à sua realização cultural, e qual que é o resultado que você espera dela, você vai encontrar a contrapartida ali naturalmente. Entendeu? Era isso. Obrigada pela contribuição. Salomão. Bora, Cosme. Boa noite, pessoal.
pensando em questões de acessibilidade, por exemplo, se a gente locar um espaço público como uma escola, como uma UBS, como um CRAS, para a existência desses espaços, hoje as legislações que os regem, né, tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, eles já prevêem que esses espaços eles tenham um mínimo de acessibilidade física. Então, vocês, pensando em cortar caminhos, né, vocês já teriam essa parte da acessibilidade. Mas lembrando que a acessibilidade não é apenas não ter escadas no espaço, não é apenas não ter piso tátil. O pessoal do artesanato, se eu não me engano, trouxe uma questão que foi fundamental assim para pensar em acessibilidade dentro dos projetos, acho que foi na Paulo Gustavo, né, que foram contemplados, que teve um quadro, e esse quadro teve um pendrive com audiodescrição, pensando nas pessoas cegas, os deficientes visuais, aqueles que não enxergam, mas que eles conseguissem sentir o propósito daquela obra que você criou. Mas outras coisas também, como dica, né, pensando que vocês estão pensando exclusivamente na questão da fotografia ou até mesmo de um curta-metragem. Pensar na audiodescrição, pensar em uma lousa tátil, para que a pessoa que não enxerga ela consiga, para além de ter uma audiodescrição, né, consiga também sentir a obra no tato. E por aí, aí as ideias elas são infinitas. Assim. As possibilidades de acessibilidade elas existem inúmeras. Vale você pensar que isso que o Márcio trouxe. Vale você pensar qual é o objetivo do seu projeto, qual é o porquê dele existir, e a partir daí você fala, tá, como é que eu consigo encaixar que esse projeto ele seja acessível para as pessoas cegas, como é que ele consiga encaixar que esse projeto seja acessível para as pessoas surdas, para as pessoas com mobilidade reduzida, e por aí vai, tá bom? É isso. Mais alguém? Não? Podemos, então, encaminharmos para o final do nosso segundo encontro? Bom, contribuição, secretário, por favor. E é no sentido só de dividir. Nós temos uma produção cultural extremamente importante aqui para que a gente não fique só no campo dos chamamentos públicos municipais. Hoje nós temos editais do governo do estado que também contempla os profissionais que trabalham com isso, né? Nós temos PROAC, nós temos várias outras linhas, mas onde que eu vou achar isso? Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Então, tem lá os chamamentos públicos, os editais de fomento. Eu posso tanto ir pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, eu posso também ir para o MINC, que abre lá também seus editais públicos. Eu posso ir também pelas instituições privadas, Itaú, fundações, Bradesco, que é um nicho que a gente pode começar a acessar, principalmente associações, porque o histórico de realização vocês já têm. Então, a gente começa a potencializar o nosso espaço acessando esses recursos que são públicos, seja eles municipais, de fundações. Então, é bacana. Jogo lá no Google, lá aparece um monte de coisa para que a gente não fique somente no campo municipal. E aí, contribuindo com a fala do Fábio, inclusive a Paulo Gustavo, ela não ocorreu só no território, né? Então, ela ocorreu a título estadual. Muita gente foi fomentada pelo governo do estado e pelo município. E a nossa PNAB também vai ocorrer o mesmo. Vocês vão poder concorrer não só no município de Francisco Morato, ou também na esfera estadual. Então, a partir do momento que vocês escreverem os projetos de vocês aqui, vocês vão ver que não fogem muito à regra do que tem lá, né? Então, aquelas burocracias que a gente pede, entre aspas, são as mesmas que vão ser exigidas lá, porque a lei exige. Mas elas vão estar bem parecidas, e isso abre a possibilidade de vocês escreverem, não só aqui, como para o mundo aí, porque vocês têm muito potencial e tem que ser explorado. Sim, nós também, né, como Secretaria de Cultura, também participamos desses editais a título municipal para concorrer, já fomos contemplados 3 vezes. Esse ano nós estamos fazendo a nossa inscrição também, porque a gente é contemplado e aí consegue fomentar mais política pública no território.
A título de contribuição também, quando o Fábio trouxe a respeito das instituições privadas, né, em que vocês podem fazer inscrição, nós temos exemplos positivos aqui na cidade de uma instituição, uma associação que trabalha com crianças e adolescentes, que foram contempladas 2 vezes com os 2 projetos, e eles alcançaram um recurso na ordem de R$450 mil do Itaú, através do Fundo da Infância e da Adolescência do Itaú. Então, eles conseguiram trabalhar durante um ano inteiro, atendendo 120 crianças e adolescentes no território da comunidade, ali do Chácara Campininha, Jardim Silvia, né, PAC 120. Então, vejam só a importância de vocês acessarem esses portais, como o secretário bem disse, do Governo do Estado, do Ministério da Cultura e de instituições privadas que estão sempre com editais de fomento em exposição abertos para a comunidade. É isso, mais alguma pergunta, gente? Não? Então, as considerações finais, Tuti, por favor, você faz as considerações finais para a gente encerrar? Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, dizer que é sempre muito bom estar trabalhando junto com vocês, estar construindo, aprendendo, trocando. E eu acho que é isso, né? A gente está aqui para aprender, para trocar, para nos ajudar. A Secretaria de Cultura está aberta todos os dias para vocês, tá? De segunda a sexta-feira, horário comercial. Qualquer dúvida, qualquer ideia que vocês já forem tendo, queria que vocês me ajudassem nisso, para aquilo que a gente não conseguiu responder hoje e vai surgir depois, porque sai daqui todo mundo com a cabecinha fervilhando. Nossas portas estão abertas, tá? A gente espera vocês com muito prazer. E, por gentileza, se puderem aí replicar essa informação, estamos buscando os pontos e espaços culturais do município para que a gente possa fechar nosso Cultura Viva. Vamos entregar o par a partir desse encontro, agradecer pela contribuição, vocês são responsáveis por esse trabalho, e agora vamos aguardar e vamos informando vocês, claro, esperar a nossa aprovação, e para que a gente comece esse trabalho aí, quer dizer, continue, já começamos, mas que vai ter muito trabalho ainda pela frente. Obrigada mais uma vez, viu? Nós ainda estamos aguardando o vir do MINC, né? Geralmente eles mandam um modelo, uma minuta, e baseado nessa a gente traz para a realidade do município, claro, fazemos nossas adaptações. Eles ainda não deram. Inclusive, pontos de cultura falaram que é até final de maio. Ainda não saiu, mas acreditamos que deva sair tudo junto. Torcemos, porque quanto antes para nós melhor também, porque a gente consegue lançar o mais rápido possível. O ano passado, Paulo Gustavo, nós só conseguimos trabalhar a partir de agosto, que torna o ano aí, né? Então, vamos torcer para que esse ano seja mais rápido. Mas assim que tiver, a gente vai divulgar nas nossas redes e vai entrar em contato e a gente vai se ver ainda bastante. Tá? Obrigada. Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura de Francisco Morato. Desenvolvimento sustentável para você.